Senhoras e senhores, bom dia. Com a graça de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Cumprimento em especial os senhores desembargadores, a senhora desembargadora, especialmente o desembargador Eric Linhares, que tem hoje a sua data inaugural nas sessões do Pleno. Renovo aqui o desejo, os votos de pleno sucesso, ampla realização, excelência. Seja sempre bem-vindo. Cumprimento também a douta Procuradora de Justiça, a doutora Cleonice, que saudade tinha, está conosco aqui. Cumprimento os senhores, senhoras serventuários, serventuárias, cumprimento o público. Temos aqui processos em pauta, mas com adiamentos, não é, doutora Michele? Então, eu creio que o item 4.1 foi adiado, né? Sim. 4.1, mandado de segurança 9.718, dígito 56, fica adiado para a próxima sessão. Eu solicito a gentileza do pregão do item na sequência. Senhor presidente, Pois não. só me permite, Sim, com certeza. nesse item 4.1, eu havia pedido para a gente adiar, que eu tenho um exame de angiotomografia hoje, né? Mas depois meu exame ficou para as 11 horas, então eu já até postei o meu voto lá no grupo do Pleno, né? Pois não. E viria a julgar. Mas houve essa comunicação realmente para a Secretaria do Pleno, né? E aí, logicamente, a culpa é minha, né? E, então, o circuito de comunicação, então, só para justificar que eu estou presente aqui, por que estou adiando? Porque realmente havia a perspectiva de não comparecer em função do horário do meu exame, mas como ficou para as 11h15, eu resolvi vir na sessão. Só vou perder o almoço aí do Eric. Está muito bem. Eu até não indaguei, eu creio que não haja, mas processos em mesa eu creio que nenhum dos suas excelências tem também. Então, eu solicito o pregão, por favor. Item 4.2. Mandado de segurança número 9.01282, dígito 69, 2021, 823.000. Impetrante, Johnson Viana Castro. Advogado, Breno Tales Pereira de Oliveira. Impetrados, Secretário de Estado da Cidadania, da Justiça e da Cidadania e outro. Procurador do Estado, Mário José Rodrigues de Moura. Relator, desembargador Ricardo Oliveira. Excelências, neste processo houve um empate na votação virtual. Acompanharam o relator, Sua Excelência Desembargador Ricardo, a minha pessoa e os juízes convocados à época, Antônio Augusto e Graciete Sotomayor. E acompanharam a divergência o desembargador Almiro, desembargadora Tânia Vasconcelos e o juiz convocado Luiz Fernando Malé, com a suspeição declarada da desembargadora Elaine Bianchi e do desembargador Leonardo Cupelo. O regimento interno traz uma normativa relacionada aos casos de empate, cuja redação do artigo 129 é a seguinte: nos julgamentos cíveis, havendo empate na votação, se o presidente do tribunal ou das câmaras não tiver tomado parte no julgamento, proferirá o voto de qualidade. Caso contrário, observar-se-á o seguinte: eu já lancei voto, era matéria constitucional, então não se aplica o caput. Inciso 2º, quando houver dispersão de votos, por se ter acolhido teses distintas, o presidente submetê-las à nova votação para a fixação da tese vitoriosa. Essa possibilidade, eu creio que fica superada, até pela composição à época, já com o lançamento dos votos. Na época participaram os juízes convocados Antônio Augusto e também a doutora Graciete, e não creio que seria o caso de alteração de votos já lançados. E diz o inciso 2º, não se alcançando a maioria para a fixação da tese predominante, será negado o provimento ao recurso. Aqui não se trata de um recurso, se trata de uma ação mandamental, e a lógica, então, seria a denegação da segurança, mas eu submeto a análise e a discussão de vossas excelências. Senhor presidente, que matéria? Eu não lembro nem que matéria. Eu vou rememorar, é um processo de relatoria do desembargador Ricardo. Então, um resumo, posso fazer o resumo aqui, a leitura dos senhores. É um mandado de segurança com pedido liminar apresentado por Johnson Viana Castro contra ato praticado pelo secretário de Estado da Justiça e Cidadania de Roraima, presidente da Comissão do Concurso Público. O impetrante aduziu que estaria sendo vítima de ato ilegal e abusivo, porque não existiriam critérios objetivos na lei, no edital de certame, e ofensa ao princípio da legalidade. E a avaliação psicológica seria
subjetiva e incompatível com os ditames legais. O processo foi incluído em pauta na 13ª sessão eletrônica do Pleno e o relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, em atenção à questão de ordem no AI 758533, que, em repercussão geral, reafirmou a jurisprudência do Supremo, segundo o qual, aspas, a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal no edital e deve seguir critérios objetivos, denegou a segurança. Esse foi o voto do relator com base justamente na AI 758533, com repercussão geral. E aí foi lançada a divergência. Na mesma sessão de julgamento, Sua Excelência desembargador Almiro Padilho apresentou voto divergente quanto ao mérito, concluindo pela imprescindibilidade de dilação probatória, votando pelo indeferimento da inicial, ocasião em que o julgamento foi suspenso, foi novamente incluído em pauta, o desembargador Mozaredo votou pela extinção do processo sem julgamento do mérito, acompanhando, então, o entendimento divergente. Houve, então, empate na votação e o processo foi incluído em pauta para efeito de verificação dessa divergência. Com os votos lançados, como eu me referi aqui, acompanharam o relator, a minha pessoa, e os juízes convocados Antônio Augusto e Graciete. Acompanharam a divergência, a própria divergência, desembargadora Almiro, desembargadora Tânia Vasconcelos e o juiz convocado Luiz Fernando Malé, lembrando da suspeição dos desembargadores Leonardo Cupelo e da desembargadora Elaine Bianchi. Não creio que seja o caso de alteração de votos, até porque os votos já foram lançados à época, não é pelos juízes convocados. A não ser que um dos votantes que tenha participado e que se encontra, inclusive, na própria sessão, queira mudar o entendimento. Desembargador Ricardo. Essa questão foram cerca de 5 processos sobre o exame psicotécnico. O que aconteceu? Nos 4, por maioria, 5-4, foi denegada a segurança e não extinto sem resolução do mérito. O que acontece? Se esse tiver um resultado diferente, na mesma sessão já há uma contradição do tribunal. Quer dizer, os outros foi denegado e, por alguma razão, esse seja extinto, sem resolução do mérito, a consequência diversa. Quer dizer, o tribunal, na mesma sessão, com processos iguais, deu soluções contraditórias. Aí, teve uma outra sessão virtual, eletrônica, que essa matéria foi submetida, idêntica, a respeito do exame psicotécnico. E o resultado foi pela denegação da segurança. De acordo com o entendimento de Vossa Excelência. Igual como... E aí, tem até a emenda aqui, acho que não precisa. É a mesma coisa, teste psicotécnico, etc., e segurança denegada. Acho que eu vou ler a emenda para não... Foi mandado de segurança, direito administrativo, concurso público, agente penitenciário, edital número 1/90. Número 1 de 2020. Candidato eliminado na fase de avaliação psicológica. Não recomendado, né? Lei Complementar Estadual número 259/2017. Previsão expressa de teste psicológico. Conhecimento das razões da não recomendação na entrevista devolutiva e recurso administrativo. Banca avaliadora composta por 3 psicólogos conforme previsão legal. Critérios de avaliação aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, resolução número 9 de 2018, parâmetros devidamente conhecidos quando da publicação do edital, critérios objetivos utilizados, cumprimento da tese vinculante do STF, tema 338, inexistência de ilegalidade ou abusividade de segurança denegada. E aí, o relator é a desembargadora Tânia. Então, houve uma mudança de entendimento neste aqui, que foi julgado agora, dia 21 de julho. Foi unânime, né? Desembargador Cristóvão, desembargador Jesus, desembargadora Tânia, que é relatora, eu acompanhei também, desembargadora Elaine acompanhou, só que nesse aqui houve a declaração de suspeição, neste de hoje. Juízes convocados Fernando Malé e Antônio Martins. Então, senhor presidente, nesse que o desembargador Ricardo está mencionando aí, eu não participei, se não me engano, não participei. Isso. Mas o que acontece? Eu tenho visto muitos... E aí, logicamente, que cabe ao candidato, ou cabe ao autor aí, né? Mas muitas vezes propondo na primeira instância. Até já peguei aqui em grau de recurso. Né? O final vai ser o mesmo. Sim, vai ser.
Na prática é o mesmo, né? A gente está dizendo, sim, mas ele não vai levar liminar, né, doutor? Estou dizendo nesse sentido, a excelência denega e eu extingo, dizendo que ele teria que propor lá na primeira instância. Né? Esse é o X da questão. Né? O resultado para a pessoa que vai buscar o judiciário, para ela, no primeiro momento, é o mesmo. Claro, tem a diferença processual. Não, né? se eu denegar, ele não vai poder entrar na primeira instância. Estou dizendo que nesse momento, né, ele não vai obter. Isso que eu estou dizendo, aqui no tribunal ele não vai obter. Por um lado, por outro, né, ele não vai obter. Então, eu observei que o tribunal tem, como disse Vossa Excelência, já com 5 votos a 4, me parece, numa determinada ocasião. Né? Em função disso, presidente, pelo princípio respeitando o colegiado, eu altero meu voto e sigo o relator. Né? Não vou dizer aí que eu sou voto divergente, porque na processão eletrônica a gente lança o voto lá, né, enfim. Então, eu vou altero meu voto, né? Já temos um julgamento, pelo menos, que o desembargador mencionou aqui, que foi 5 a 4, né? Do qual, salvo engano, nem foi esse, foi um outro que eu, inclusive, participei, salvo engano, né? Não estou lembrado agora. Né? Mas, enfim, mesmo que eu não tenha participado, como sempre faço aqui, né? Tem o colegiado está julgando no sentido, por que eu vou ficar remando contra? Né? É contraproducente, né? Então, eu acompanho o colegiado, se algum dia mudarem aí, eu posso voltar ao meu pensamento antigo, não há nenhum problema. Muito bem. Na sessão em que houve a divergência, também houve o acompanhamento de Vossa Excelência, desembargador Malé. E aí, um momento, não que eu queira sugerir a alteração do voto, mas eu tenho que bloquear a possibilidade eu ia pedir a palavra em seguida, presidente. Eu, da mesma forma que o desembargador Almiro, acompanho a mudança de Sua Excelência em prol do colegiado. Perfeitamente. Então, eu proclamo o resultado, por maioria, a falta da manifestação do desembargador Mozarildo, que não está presente à sessão, então tem-se cometido... E aí, senhor presidente, só para deixar... Pois não. Se eventualmente, né, for um placar apertado, como acontece seguidamente no próprio Supremo Tribunal Federal. Se houver uma mudança depois, eu posso reavaliar, porque nós temos agora um novo integrante no tribunal. Né? Com certeza vai avaliar. Mas, então, é só para dizer isso, né? Se não explicar, isso fica difícil. Foi lá, foi aqui, foi lá, né? Então... Pois não. Então, proclamo o resultado por maioria vitoriosa a tese do relator com a denegação da segurança. Solicito a sequência da pauta, por favor. Assuntos administrativos. Item 5.1. Procedimento administrativo SEI número 10.46715, 2022, 823, 8.000. Origem, desembargador Almiro Padilha. Assunto, solução de controvérsia acerca de dissenso de entendimentos a respeito da aplicação do artigo 94 do Regimento Interno. Relator, desembargador presidente. Obrigado. Eu vou fazer a leitura, porque é uma matéria já um pouco mais antiga, em que nós não conseguimos fazer o julgamento, justamente porque, às vezes, não tínhamos a presença dos dois desembargadores que faziam referência à própria divergência. O relatório foi lançado nos seguintes termos. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado pelo nobre desembargador Almiro Padilha, em que solicita a solução de controvérsia acerca de, aspas, dissenso de entendimentos neste tribunal a respeito da aplicação do artigo 94 do Regimento Interno. Ao se manifestar nos autos da apelação criminal número 0001073, dígito 44, asseverou a nobre desembargadora Elaine Bianchi, aspas, no caso interno, os desembargadores que compõem originariamente a Câmara Criminal e que poderiam figurar como revisores declararam impedimento e suspeição. Afigura-se nessa situação que não há julgador integrante da Câmara Criminal com competência para atuar como revisor neste processo. Da mesma forma, pode-se concluir que não há julgador de outro órgão judicante com competência para atuar como revisor, por ausência de norma que preveja alteração de competência dos demais julgadores que integram este tribunal, fecho aspas. Por sua vez, ponderou o ilustre desembargador Ricardo Oliveira que, aspas, não há que se falar em impedimento dos demais desembargadores da Câmara Civil, não havendo sentido em se convocar juízes de primeiro grau quando a possibilidade de participação de desembargadores de outra Câmara, fecho aspas. É o breve relato, lancei o voto nos seguintes termos.
No caso alçado a debate, a controvérsia cinge-se acerca de, aspas, dissenso de entendimentos neste tribunal a respeito da aplicação do artigo 94 do Regimento Interno, fecho aspas, consistente na possibilidade ou não da designação de membro vinculado à Câmara Diversa para atuação como revisor/relator nos casos em que houver necessidade de composição do quórum. Manifestou-se nos autos no seguinte letra ao desembargador Ricardo, aspas, numa interpretação sistemática dos artigos 83, 72, inciso 4º, 94 e 335 do Regimento Interno, combinado com o artigo 117 da LOMAN, resta evidente que, quando constatada a necessidade de composição de quórum em razão de impedimento ou suspeição dos membros de uma turma ou Câmara, serão convocados desembargadores de outra Câmara, obedecendo, sempre que possível, a ordem decrescente de atividade. Tais desembargadores poderão funcionar, inclusive, como relator ou revisor. E continua, Sua Excelência. Além disso, a convocação de juiz de direito para substituir membro efetivo do Tribunal de Justiça só se dá nos casos de férias, licenças e outros afastamentos, em prazo superior a 30 dias, nos termos do artigo 21, inciso 26, a linha A e 334 do Regimento Interno, combinado com o artigo 4º da Resolução do CNJ número 072/2009 e artigo 118 da LOMAN, ou para completar quórum de julgamento quando, ocorrendo suspeição ou impedimento dos integrantes do Tribunal Pleno, não for possível a substituição na forma prevista do Regimento Interno. Portanto, na expressão de Sua Excelência, não há que se falar em impedimento dos demais desembargadores da Câmara Cível, não havendo sentido em se convocar juiz de primeiro grau quando há possibilidade de participação de desembargadores de outra Câmara, fecho aspas. Nesse contexto, dispõe o artigo 72, inciso 4º do Regimento Interno deste Tribunal, que declarados impedidos ou suspeitos todos os membros de uma Câmara ou turma, a distribuição será feita entre os membros da outra turma ou Câmara, hipótese em que participarão do julgamento o relator e os 2 membros mais antigos do órgão julgador. Destarte, resta incontroverso, data máxima vênia, que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Roraima prevê expressamente a possibilidade de designação para atuação como relator de membro da Câmara diversa em caso de impedimento ou suspeição de todos os membros do órgão julgador originário. Logo, se existe a possibilidade de atuação de membro da outra Câmara para atuação como relator, ainda mais plausível revela-se com a possibilidade de atuação como revisor nos casos em que houver necessidade de composição do quórum. Posto isto, voto favorável ao entendimento do nobre desembargador Ricardo Oliveira pela possibilidade de convocação de desembargadores de Câmara diversa, quando necessário para completar quórum de julgamento, a exemplo dos casos de suspeição e impedimento, inclusive para a atuação como relator ou revisor, nos termos do artigo 72, inciso 4º deste colegiado. É o voto, Excelências, que eu submeto à discussão e análise de todos. Desembargadora Helene. Obrigada, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para saudar a todos e a todas, e especialmente o desembargador Eric Linhares, que inaugura sua primeira sessão no Tribunal Pleno deste tribunal. Talvez eu não tenha me feito entender corretamente. Eu não tenho dúvida da possibilidade de convocação de um integrante da Câmara Cível para julgamento de processo, tanto que tivemos que alterar o regimento interno, no artigo 72, exatamente por uma situação em que ocorreu na Câmara Criminal, em que todos os integrantes se declararam suspeitos ou impedidos, e não havia no nosso regimento, naquela ocasião, nada que estabelecesse a forma de composição da Câmara Criminal. Estava sendo direcionado o processo para o mais antigo da Câmara Cível. Por esse motivo, foi alterado aquele artigo 72 para que o processo fosse sorteado entre os integrantes da outra Câmara. Sorteado. É assim que está estabelecido no regimento. Nesse caso específico, acontece semelhante situação. A diferença é que
desembargador Ricardo, em razão do impedimento do desembargador Jesus e do desembargador Leonardo, ele se tornou relator, pelo menos nesse em que eu me manifestei. E não há outro julgador da Câmara Criminal com competência criminal para fazer as vezes de revisor. Eu penso que a situação é análoga àquela que nós estabelecemos no artigo 72. A ausência de um outro integrante da Câmara Criminal que possa compor o julgamento, o feito deve ser sorteado entre os integrantes da Câmara Cível e não dirigido para o mais antigo. Sim, sorteado. E por que isso? Porque fica um direcionamento. Fica certo quem seria o desembargador competente para os feitos criminais da Câmara Cível, caso não houvesse sorteio, e uma distribuição também desigual. Ademais, no caso de revisão, nós temos aqui no artigo 93 que o revisor, vejam, há revisor na ação penal originária, na revisão criminal, na apelação criminal e nos embargos em matéria criminal, embargos infringentes. Ou seja, está claro que a competência do revisor ela é criminal. Não tem nenhum artigo no nosso regimento que estenda a competência criminal para os relatores da Câmara Cível, para os integrantes da Câmara Cível. É matéria processual. E nós sabemos, pelo menos até onde eu sabia, a matéria processual deve ser estabelecida por lei. Ainda que seja no nosso regimento, nós deveríamos regulamentar. Por que é que eu me manifestei nesse caso? Porque eu não queria trabalhar? Nunca, jamais. Eu fiz isso, eu me manifestei. Primeiro porque eu entendo que nós, Câmara Cível, nós não somos um quebra-galho da Câmara Criminal. Nós não estamos ali para relatar feitos ou ser revisor de feitos criminais, assim, conforme se queira, conforme surja uma situação. Deve estar estabelecida em norma. Segundo, nós precisamos regulamentar, porque isso vai acontecer em outras situações, já que o desembargador Jesus e o desembargador Leonardo, eles foram juízes de primeiro grau do crime, e isso eventualmente tem acontecido. Nesse período em que eu me manifestei nesse processo, mais 2 chegaram a mim. E isso só não tem chegado com mais frequência porque o desembargador Almiro me precede na antiguidade, e ele faz as vezes de revisor quando se remete. Então, o feito tem sido remetido diretamente para o julgador mais antigo da Câmara Cível, sem que haja uma norma estabelecendo isso. Eu sugeri que fosse seguido por analogia o artigo 72. O artigo 72 já diz que, havendo impedimento de suspensão de todos os membros da Câmara Criminal, o feito seja distribuído entre os integrantes da Câmara Cível. E isso tem sido feito, é distribuído, ele não é dirigido para o mais antigo. Isso aconteceu naquele episódio, que os senhores vão se lembrar, de cartas marcadas, em que todos os integrantes se declararam suspeitos ou impedidos. E nenhum integrante da Câmara Cível dizia que era competente para julgar aquele feito, por ausência de previsão no regimento. É isso. Então, a intenção dessa discussão hoje aqui é que nós, no Tribunal Pleno, estabeleçamos um critério que não deve ser essa, porque é o mais antigo ali da Câmara Cível, então vai ser o revisor. Não, nós estamos falando aqui de Câmara Cível e Criminal, nós não estamos falando de competência do Pleno. É diferente. A Câmara Cível tem competência cível, Câmara Criminal, criminal. E o revisor está estabelecido aqui no nosso regimento, que a competência é criminal. Então, vamos estabelecer, ainda que a gente decida hoje, que deve haver um artigo em que diga que nessa situação será o mais antigo da Câmara Cível, que assim seja. Mas vamos escrever isso, vamos estabelecer isso regimentalmente. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu mantenho meu entendimento para que nós, do Tribunal Pleno, decidamos a esse respeito em situações como essa. Eu agradeço, Excelência. Ainda em discussão, lembrando e fazendo histórico que, de fato, a questão ela se relaciona a uma ação penal, um recurso criminal,
e com os entendimentos lançados, o levantamento da divergência pelo desembargador Almírio e a manifestação do desembargador Ricardo, a qual eu me louvei no voto. Mas ainda em discussão, Excelências. Senhor presidente, eu recebi, né, e inclusive disse para evitar qualquer tipo de prejuízo, eu continuaria recebendo as revisões, né? Agora, efetivamente, é um monstrengo, né, presidente? Vamos ser sinceros, né? Por exemplo, tem umas coisas que nós temos que corrigir. Eu sei que eu estou ficando meio impertinente, mas, o senhor veja, eu tenho um juiz hoje, civil, tem um criminal também, não tem um civil, convocado, designado para ajudar. Tem até o nomezinho da Força Tarefa lá, não estou lembrado. E eu tenho dos meus processos, tenho mandado vários processos para o juiz que está responsável por isso, que é o juiz Delgado, que tem dado uma colaboração extraordinária. Okay? Então, veja, eu preciso de ajuda. Agora, ao mesmo tempo, eu vou lá para a turma criminal, a Câmara Criminal, e não é 1 ou 2 processos que eu vou. Na última, não nessa agora virtual, na penúltima, nessa agora só tive um processo. Só está num processo essa semana, salvo engano, meu. Mas na outra foram todos os processos. Todos. Eu já participei aqui, no meu Ricardo sabe, de todos os processos, porque falta um. Né? Isso traz uma dificuldade enorme. Primeiro, no meu caso especificamente, todos sabem, a minha área de atuação, ainda que limitada, é na área civil, no processo civil. A penal tem dificuldade. Não tem estrutura, não tem, minha assessoria não é para isso. Tanto é que Vossa Excelência sabe que acabou vindo um processo para mim que, em tese, eu seria relator, né? E depois, em função da autoridade ter sido cassada, não dei para a primeira instância, né? Mas eu fui atrás de Vossa Excelência pedindo para Vossa Excelência me indicar algum assessor, alguém, né, que atuasse na área criminal. Que para mim, lá pedir para o desembargador Ricardo, tenho certeza que eu fosse pedir, ele me prestaria, mas aí eu desfalcaria ele, né? Então não adianta. Né? Veja, eu não tenho estrutura. Aí, eu recebo ajuda no meu gabinete, mas eu vou lá ajudar. É uma coisa que não tem sentido. Se você não dá conta dos teus, tu vai ajudar quem? Alguém vai perguntar isso, mas não tem compensação. Mas quanto a isso, não tem problema. Se eu tivesse, digamos assim, dando conta total da minha área, tudo bem, mas, olha, dar conta total vai ajudar lá. Mas se o cara não faz o dever de casa, vai fazer o dever dos outros, não, aí no sentido não é dever fazer o dever dos outros, resolver a ausência, né, porque os outros são 3 só desembargadores, têm férias para tirar, recesso, normal. Né? Então nós temos que resolver isso. E o caso aqui, a desembargadora Laine diz, ela tem razão, é diferente. Eu não estou aqui, eu continuo à disposição, enquanto não se for definido hoje, se não for, pode continuar mandando, doutor Ricardo, não tem nenhum problema. Né? Mas só para completar o primeiro raciocínio, né? O que eu fico na turma criminal? Eu fico olhando o voto do relator, se resume assim, ó, eu fico com dor no pescoço, tanto fazer assim, acompanha o relator. Né? Ou, quando tem divergência, aí o desespero é grande, né? Porque aí tem que se aprofundar na matéria. É uma matéria que eu estou há muitos anos fora. Muitos anos fora. Então, voltando à questão. Aqui, a questão, o sentido, é o revisor. Ou seja, é diferente que eu vou lá, participo da sessão e até logo. Eu, quando fico revisor, me vinculo ao processo. Eu estou vinculado ao processo. Mesmo que toda a composição normal aqui do tribunal, eu tenho que vir para julgar o processo. Né? E volto a dizer, isso não tem sido uma realidade. Isso tem sido frequente e vai ser cada vez mais frequente. Claro, todos já conhecem o meu pensamento aqui, eu penso que nós temos que aumentar o número de desembargadores, a Câmara Criminal não pode ficar só com 3, temos que resolver isso. Na Câmara Criminal nós resolvemos, somos 5, está resolvido, funcionando maravilhosamente bem. Temos que funcionar, mas não temos nome de processo, né? Olha, sinceramente, uma alemã de não sei quantos mil anos, né? As coisas mudaram completamente. Né? E é o que respeito, opinião contrária, mas temos que achar solução. Qual é a solução? É essa, eu estou acompanhando qualquer solução. Mas precisamos ter uma força lá na criminal para resolver isso. Né?
Como disse a desembargadora lá, não, eu nem vou falar em preguiça, porque isso aí acho que já está superado há muito tempo, né? Não vou ficar aqui nem batendo nessa tecla. Né? Quem quiser pensar, que pensa. Né? Mas eu, volto a dizer, vou continuar fazendo as revisões normalmente, mas é diferente. Não, uma convocação é a coisa. A desembargadora lá citou o caso, como é que é, do Carlos Macasa? Eu sei disso porque eu estava na presidência. Virou um pandemônio, não tinha ninguém. Né? Determinei, a presidência, o sorteio dentre os integrantes da Câmara Civil. Foi assim que nós resolvemos. Não lembro nem, acho que foi Vossa Excelência mesmo que foi a doutora. Isso, pelo suspeito, foi sorteado. Foi essa a solução encontrada lá. Né? E aí, presidente, não fique bravo comigo não, presidente, mas eu sou assim, né? Eu sempre digo o seguinte, a gente tem que decidir, fundamentar e publicar, da ampla publicação, fundamentar e deixa que vai ocorrer para onde quer, para o CNJ, para onde mais. Aliás, todos sabem que o meu pensamento, eu estava me coçando a mão, graças a Deus não foi preciso, terminou por aqui, até agora, por enquanto, né? A escolha do nosso novo desembargador, eu estava coçando a mão, fosse para lá, já vem pronto, estava decidido. Né? Eu disse aqui várias vezes, né? Publicamente, está gravado, né? Esse é o meu pensamento. Né? Eu estava na corregedoria, mas isso aqui não tem problema, decide, fundamenta, já se antecipa, já logo comunica o CNJ. E aí já vem lá, já decide, pronto, está resolvido o problema. A instância maior, nossa, hoje, graças a Deus que nós temos o CNJ. Né? Então, mas aqui, no presidente, nós temos que regulamentar. Se vai, ainda que eu continue, eu me coloco à disposição para continuar, mas nós precisamos alterar nosso regimento e colocar essa hipótese. Eu entendo, eu respeito muitos valores de gente sabe quanto, mas eu aqui, nós temos um monstrengo aqui, porque a questão da revisão ela é diferente. Muito bem. E só algumas observações que devem ser feitas. Primeiro, a questão relativa à necessidade de aumento de força-trabalho já foi verificada neste tribunal há algum tempo. Eu propus há mais de mês a criação do juiz substituto de segundo grau. Nós tínhamos ampla possibilidade, houve um pedido de vista e esse pedido de vista ainda permanece, não foi trazido a julgamento. Com os juízes substitutos em segundo grau, nós teríamos já resolvido a questão da Câmara Criminal, porque um deles teria atuação exclusiva na Câmara Criminal e esse problema já teria superado. Mas houve pedido de vista e nós aguardamos a devolução dos autos e só ficará para o ano que vem, porque importa em lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse aspecto, não haverá solução este ano, porque a lei de responsabilidade fiscal, ela estabelece prazos e nós vamos ter que observar naturalmente. A questão relativa também à alteração regimental não é a proposta foi uma suscitação de divergência. Nós podemos converter em julgamento, se vossas excelências entenderem dessa forma, e submeter, então, uma proposta de alteração regimental. Mas são questões bem diferentes, bem distantes. A gente tem que ter justamente esse marco. E, inevitavelmente, o bom é que o tribunal decida, que não o CNJ o faça. Né? Eu acho que agora, neste procedimento que nós fizemos aqui, de ascensão do desembargador Érico, é uma mudança de curso para o próprio tribunal. Por quê? Porque o tribunal passa a gerir as questões relativas às suas promoções, isso é um desgaste menor, e eu acho que é o ideal, não é, desembargador Ricardo, que as coisas naturalmente possam ser decididas no âmbito do próprio tribunal. Mas ainda em discussão, eu não sei se é uma alteração de proposta, eu quero ouvir também o desembargador Ricardo. Presidente, a gente está falando nos dispositivos e às vezes a gente, seria interessante lê-los, né? Que a gente, artigo tal, né? Então, eu vou ler a questão, foi o artigo 72, né? Citado pelo desembargador Elaine, diz o seguinte: aplica-se a distribuição, né? As seguintes regras, inciso 4. Declarados impedidos ou suspeitos todos os membros de uma turma ou câmara, a distribuição será feita entre os membros da outra turma ou câmara, hipótese em que participarão do julgamento o relator e os dois membros mais antigos do órgão julgador. Efetivamente, isso aconteceu naquela questão das cartas marcadas, em que todos os membros estavam impedidos / suspeitos. Aí vai para outra câmara, no caso a CIV, e há o sorteio. Mas aqui não é caso de que todos os membros da Câmara Criminal estão impedidos, é só um, que é o desembargador Gésio, né? Salvo engano. Então, é diferente, então não aplica, data venha.
Aí os demais dispositivos, o que dizem? Artigo 83. Foram dois? Todos os possíveis para serem revisores, todos os possíveis. Não é todos os possíveis, é quando os três estão impedidos. O relator não pode ser revisor. Não, os três estão impedidos ou suspeitos, não é isso? Aí vai automaticamente para a Câmara Cível. Aí um funciona como relator e o outro como revisor Ela e o está terceiro dizendo, jogador. nesse caso concreto, todos possíveis de ser revisores. Revisores estão impedidos ou suspeitos. É isso que É ela- analógico. Não, mas não é isso que diz aqui. Tanto que o artigo fala em distribuição. O caput, o inciso, tem que ser interpretado conforme o caput. O artigo 72 trata de distribuição, não é de substituição, nem completar quórum. O artigo 72 fala de distribuição, não tem nada a ver com completar quórum e substituição, coisa assim, é de distribuição, então não se aplica. Nós criamos uma regra objetiva porque, naquele caso, os 3 embargadores não participaram daquele HC. Aí houve a dúvida, manda para alguém mais antigo da Câmara Cível ou distribui entre os membros da Câmara Cível. Aí o que se decidiu? Não, vamos distribuir aquele HC entre os membros da Câmara Cível. Foi isso que foi regulamentado, é por isso que está esse inciso aqui, 4. Acho que nem foi nem regulamentado, acho que foi uma decisão do presidente. Não, foi, mas depois... Exatamente, não foi isso mesmo. O presidente teve que decidir, porque o presidente compete a resolver as questões de distribuição, de distribuição. Aí, em virtude da decisão... Para ser analogicamente aplicado esse artigo, já que não tem outros. Não, mas aí essa questão tem... Essa que é a questão, está regulamentado. Então, o artigo 83, o que diz? Constatada a necessidade de composição do quórum, será convocado o desembargador mais antigo de outra turma ou Câmara. Então, quando é convocado para completar o quórum, é como julgador, como revisor, o que for necessário, porque a revisão é uma previsão ainda que tem no Código de Processo Civil nos crimes com reclusão. É por isso, se fosse por detenção, não tem revisão, então automaticamente esse membro da Câmara Civil iria compor normalmente. Ah, porque o outro está vinculado. Mas isso aí, eu garanto que se não tivesse esse problema do revisor, seria convocado com uma tranquilidade. Mas aqui o crime era com reclusão. Se é reclusão, você pode ser convocado como revisor, né? E com detenção, como terceiro julgador, que não há revisão. Aí, o outro dispositivo. Esse que eu li, que foi o 72, que não aplica, ainda vem. Eu sei que eu vou ficar interrompendo Vossa Excelência, mas só perguntar, esse quórum aí não é para julgamento? Eu entendo que é quórum para julgamento. Exatamente, Mas seja se- como Mas então, como jogador, mas então, se eu não tenho nem o revisor, como é que eu não tenho julgamento ainda? Não, mas eu não terminei de ler. Não. Deixa eu ler, porque eu vou ler, é porque eu estou lendo meio que interpretando, né? Então, aí agora eu vou para o outro, é o 94. Imposto em Alomão. Tem a resolução também do CNJ aqui, se eu conseguir abrir. 84. Não. Agora é o 94. Salvo quando o desembargador funcionar na seção do órgão. 94. Salvo quando o desembargador funcionar na seção do órgão fracionário como substituto, para completar o quórum de julgamento, o revisor será o que seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se o mais moderno, o mais antigo. Então, nessa interpretação, pega-se o mais antigo da Câmara Cível. Ah, mas seria um direcionamento? Não, porque é uma regra pré-determinada. Se não fosse o mais antigo, aí sim ela pega qualquer um. Ah, vai distribuir, mas a distribuição é quando todos estão impedidos. Então é objetivo, até a parte já sabe, olha, se alguém da Câmara Cível, se alguém da Câmara Criminal tem impedido, entre o jogador pré-determinado pelo regimento, né, por norma, não é que alguém vai chegar e vai dizer, pega-se o jogador mais antigo, ele vai compor, como acontece todo desembargador Almiro. Agora, na última sessão virtual, eram quase mais de 30, 40 processos, e ele atuou como
Algum revisor em algum e outro como terceiro julgador, né? Porque sempre tem essa questão, sempre não, eventualmente a questão de impedimento. Aí agora vai-se para o artigo 335 do regimento, né? Senhor presidente, o 94 não é essa interpretação que o desembargador Ricardo está dando. Excelência, é só para manter a ordem, como ele está fazendo uso da palavra, defendendo a tese, e na sequência eu abro para Vossa Excelência também. Obrigada. Aí Eu faço questão de ler o 94, porque ele exclui o desembargador convocado para completar quórum. Só para terminar o raciocínio, a palavra. O artigo 335. Se as câmaras ou turmas não puderem funcionar por falta de quórum, serão convocados desembargadores de outra Câmara, obedecendo-se sempre que possível a ordem decrescente da antiguidade. E esse capítulo é o que diz das substituições. É substituição por impedimento ou suspeição. Então, há necessidade de substituir algum membro da Câmara criminal, então esse será substituído. Obviamente, se ele está impedido ou suspeito, então há falta de quórum, porque são 3, não dá para julgar com 2. Então, se as câmaras ou turmas não puderem funcionar por falta de quórum, serão convocados desembargadores de outra Câmara, observando sempre que possível a ordem decrescente de antiguidade. Aí vai-se agora para Loman, 117. Para compor também título da substituição nos tribunais. Para compor o quórum de julgamento, o magistrado, no caso de ausência ou impedimento eventual, será substituído por outro da mesma Câmara ou turma, na ordem de antiguidade, ou, se impossível, de outra, ou seja, de outra Câmara, a preferência da mesma seção especializada, na forma prevista no regimento interno. Na ausência de critérios objetivos, a convocação far-se-á mediante sorteio público realizado pelo presidente da Câmara, turma ou seção especializada. A falta de critérios objetivos, aqui tem um critério objetivo, é mais antigo. Aliás, como fala no primeiro dispositivo, né? Para compor o quórum, o magistrado, nos casos de ausência e impedimento, será substituído por outro da mesma Câmara ou turma na ordem de atividade, ou, se impossível, de outra. De preferência, a mesma seção, etc. Então, não tem, é outra Câmara. Aí agora vamos para o... Também houve a possibilidade, também a sugestão de uma convocação de juiz de direito, né? Então não poderia, etc., por distribuição. Não, então vamos colocar um juiz para isso. Também não dá, porque os afastamentos para convocação de juiz teria que ser superior a 30 dias, né? Está no regimento, a resolução 72, 118. Ou para completar quórum de julgamento, quando ocorrendo suspeição e impedimento de integrante do tribunal pleno, não for possível a substituição na forma prevista no regimento. Quer dizer, seria convocação de juiz para completar o tribunal pleno. Aí realmente, né, pode haver uma questão, né? Que aí você, como estão aqui, né, convocados, etc., por mais de 30 dias, então vem aqui para a gente ter um quórum sempre, etc. Então, no caso, não é o pleno, é a Câmara. Então, eu acho que eu li todos esses dispositivos, uma interpretação sistemática, eu não vejo assim, até porque a gente faz isso há anos, né? Desde que instalou a Câmara Criminal. Na outra vez era a Câmara única com 2 turmas, era feito na hora aqui. Qual era o critério na sessão da Câmara Única, né? O vice, que atuava nas 2 turmas, civil e criminal, 2 desembargadores na turma civil e na outra criminal. Um está impedido, ia para o mais antigo, era automático, não ia assim para qualquer, eu vou escolher na matéria criminal um dos 2 da turma civil aleatoriamente, né? Era o mais antigo. Aí a Câmara Criminal foi criada quando? Foi em 2016, não? Que o regimento, né, 2016. Foi feita uma alteração no regimento em 2016, quando instituiu inclusive as 2 turmas. Foi. Que era uma única Câmara, uma Câmara Civil, que era uma Câmara Civil hoje com 2 turmas. Mas foi 2016 e 2017. Então, 6 anos acontece isso. Quando tem revisão, vai para... No caso do desembargador Miro, já há anos, né?
que faz a desembargadora Tânia também, quando, né, que é pela antiguidade, né, foi a desembargadora Tânia. E há anos nós fazemos isso, quer dizer, está errado? Não vejo, assim, sinceramente, uma falta de embasamento. Eu acho que está tudo devidamente regulamentado, não precisaria nem ter um artigo dizendo isso, porque a apresentação, a interpretação toda é expressa, na minha concepção, se não é expressa, é sistemática, pelo menos. É claro que eu compreendo o posicionamento, né, do Elaine, lamentado também, não foi algo assim. Perfeito. É defensável, mas eu acho que o entendimento... Ok. Eu discordo com a devida Eu agradeço, data máxima. excelência. Eu agradeço. Eu vou cumprimentar aqui os acadêmicos da Faculdade Catedral, que nos honram com a presença aqui. Sejam sempre bem-vindos. Presenciei uma discussão bem interessante, que é de natureza processual, regimental, não é? Então, sejam bem-vindos. E eu devolvo a palavra à desembargadora Elaine. Por favor, tenha a palavra, excelência. Obrigada, senhor presidente. Eu não gosto de ficar divulgando voto, porque parece apenas vaidade. Mas, nesse caso, para mim, a letra, ela é clara. A figura do revisor, ela trata de matéria criminal. Criminal, está aqui, regimento, critério objetivo, matéria criminal. Ação penal originária, revisão criminal, apelação criminal, quando a pena combinada for de reclusão, embargos infringentes em matéria criminal. Nenhuma dessas matérias está afeita aos integrantes da Câmara Civil. Em que hipótese, em qual hipótese, um integrante de Câmara Civil ajuda, auxilia na Câmara Criminal? A única é de completar quórum. É a única hipótese. Jamais para relatar ou revisar processo, a menos que seja a situação que está disposta hoje no artigo 72, quando todos os integrantes da Câmara Criminal estiverem impedidos ou suspeitos. Não existe como estender competência, senão a lei prevendo isso, competência em matéria processual. Além disso, o artigo 94, que está na figura do revisor, que estabelece quando haverá a figura do revisor, ele ressalva a figura do convocado. Ele ressalva, ele exclui a figura do convocado para funcionar como revisor. Basta ler o artigo 94. Salvo quando o desembargador funcionar na sessão como substituto para completar quórum, ou seja, aquele que só vem para completar quórum não entra, será o que seguir o relator na ordem decrescente de antiguidade, salvo o que estiver para completar quórum. Então, se eu estiver sentada aqui hoje, numa sessão da Câmara Criminal, como substituta para completar quórum, e for necessária a figura de um revisor, eu não posso. Está escrito aqui. Ele está ressalvando a figura do revisor, do convocado. Convocação para quórum não tem nada a ver em distribuição de processo para ser revisor ou relator. São institutos diferentes. Ser substituto para completar quórum não é ser revisor nem relator. Nós estamos transformando hoje um integrante da Câmara Civil numa extensão da Câmara Criminal, sem previsão legal, sem uma previsão expressa para isso. Por isso, eu sugeri, no final da minha proposta, eu sugeri a interpretação analógica com o 72, analógica, já que não existe outra, por enquanto, ou a convocação de um substituto para completar quórum, também analogicamente como se faz com o pleno, para completar o quórum. Nessa situação em que não há outro que seja revisor. Lá no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos a questão do quórum possível de julgamento, quando não existe figura de julgador. E isso é aceito tranquilamente, o quórum possível. Nesse caso, 2 integrantes da Câmara Criminal são impedidos ou suspeitos em inúmeros processos. Como eu disse, ambos vieram do crime. Eles são suspeitos ou impedidos, no caso, impedidos. Nesse sentido, não há possibilidade de completar a Câmara Criminal sem que haja 2 outros integrantes que venham da outra Câmara.
E não há previsão regimental para isso. Nós não temos essa previsão regimental. O que nós temos é previsão regimental para completar quórum, que não se confunde com a figura do revisor, que realmente, como já disse aqui o desembargador Almiro, fica vinculado. Ele fica vinculado, ele pode relatar, ele pode pedir diligência, ele pode... Enfim, é uma vinculação. É uma extensão do trabalho dos relatores da Câmara Criminal. Então, nesse sentido, e eu entendo a posição do desembargador Ricardo, que é uma visão diferenciada do que sempre foi feito assim, como disse, sempre foi assim, e aí a gente traz uma nova visão da situação para que seja regulamentada e talvez isso crie algum constrangimento ou alguma resistência. Era esse meu posicionamento, senhor presidente. Senhor presidente, me permite? Por favor, é uma honra. Até porque está se encaminhando meu horário de sair, eu queria propor, né, que nós decidíssemos o seguinte, né, uma alteração no regimento interno para deixar mais claro para quem acha que está claro e menos escuro para quem acha que está escuro, né? Porque, evidentemente, ou nós estamos aqui no mundo de doidos, né? Ou então, realmente, ele confunde, porque a desembargadora Elaine nos explicou que ela está realmente entendendo de um jeito, o desembargador Ricardo tem certeza do outro. Aí, não me perdoe aí o desembargador Ricardo, mas o fato de que sempre foi feito assim, aí eu vou aplicar a máxima, o uso do cachimbo torta a boca. Né? Ora, eu hoje acho que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ser sempre assim, pode ser que sempre foi feito assim certo, pode ser que sempre foi feito assim equivocado. É possível, não sei. Eu acho que podia botar isso no regimento, vamos dizer, para espancar qualquer dúvida. Não sou contra, embora eu pense que está claro, mas não sou contra, não vou. Mas a gente tem que solucionar isso, nesse caso, porque tem um processo. Então, eu quero dar minha proposição, se você também, assim como reclamou antes, me deixar também aqui, né? Então, minha proposta é que nós determinássemos aqui, porque nós somos o pleno, podemos fazer isso, decidíssemos, né, fazer a alteração. E qual o texto? Bom, mas também não precisaria nós aqui decidir qual é o texto. Acho que aí depois fica evidente, aí depois a desembargadora Elaine, o desembargador Ricardo poderão construir esse texto, deixar bem claro, para não ter mais dúvida. Né? Que é, a rigor, aquilo que a desembargadora Elaine vem propondo, dizendo que tem que estar no regulamento. Então, minha proposta é que a gente dê um encaminhamento, enquanto não se alterar o regimento inteiro. Pelo menos eu, como mais antigo, de repente não estarei, né, que posso estar ausente, né? Aí, logicamente, depende de quem é o mais antigo, né? Se vai aceitar ou não. Eu posso, mas enquanto eu, pelo menos, né, aí acho que se o plano decidir, acho que todos nós aqui vamos cumprir, né? Enquanto não houver essa alteração do regimento interno, que a gente poderia fixar um prazo para 30 dias, senão vai ficar ad eterno também, né? Fica aqui mais uma vez meu pedido, aquela minuta resolução, para nós melhorarmos os acessos aqui, as promoções, que eu votei contra naquele momento específico. Vamos avaliar agora, senão vai chegar lá na frente, vai ter outra vaga, vão propor e eu vou votar do mesmo jeito contrário. Né? Então, uma coisa não tem nada com a outra, eu misturo tudo, é assim mesmo. Né? Mas então, no caso, vamos propor um prazo de 30 dias para fazer isso, porque senão, isso vai ficando por aí, daqui a um ano nós vamos estar discutindo a mesma coisa. Então, a minha proposta mantém-se hoje, quando necessário, o revisor mais antigo, da outra turma, e o tribunal, num prazo de 30 dias, incorpora no regimento um dispositivo que deixe bem claro isso, com essa possibilidade claramente. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Então, para viabilizar o julgamento, nós temos duas questões. A primeira é o procedimento em si, que tem que ser analisado, julgado ou convertido. Isso é inevitável. Senão, nós passaremos aí sim o dia todo discutindo, não teremos resultado. E a questão que se coloca também é a possibilidade de revisão regimental. Uma revisão regimental que tem que ser contextual, não é? Uma revisão regimental que não se refere só a essa questão, a outras tantas. E lógico que a evolução normativa também se relaciona a outras matérias que versam também sobre promoção por merecimento, tabelas processuais, ou seja, num tribunal de justiça são muitas as matérias normativas que são... Só lembrei, um pouquinho misturado. Não é que é uma necessidade mesmo, né, de alteração, isso já data de 5 anos, essas tabelas,
e efetivamente elas demandam urgência na sua análise. Então, é pertinente, desembargador Almiro, e a lembrança é necessária, longe de... Mas nesse caso, senhor presidente, a gente trataria só desse caso. Até uma resolução nossa aqui já resolveria o problema. Se nós formos esperar para discutir todo o regimento, aí... Não, eu entendi. É que se nós não também submetermos a análise do regimento de maneira contextual, volta e meia em sessões futuras, nós teremos a mesma questão. Porque questões como essa vão surgir... Mas isso está acontecendo reiteradamente, Sim, presidente. não, Nós temos, depois do regime interno, nós devemos ter no mínimo as 30 resoluções que alteraram o regime interno. Mas essa alteração que se pretende se fez agora. É a primeira vez que surge, pelo menos nesse momento de administração. Esta questão que se discute agora, relacionada à composição de quórum. E aí a sugestão que eu devo fazer, que já foi abordada aqui, é justamente essa. Vamos decidir este procedimento, sem prejuízo. Mas aí a minha proposta, presidente, a minha proposta é exatamente o contrário. Se você não quiser votar, eu respeito. Não, mas eu a minha proposta é que a gente concluir, converta esse julgamento, Sim. suspenda esse julgamento. Mas é que eu queria Que é a minha concluir. proposta. Suspenda essa questão. E que nós, enquanto fixa um prazo de 30 dias para a gente aprovar uma resolução com esse dispositivo específico, né, e enquanto não se aprovar esse dispositivo, o mais antigo continua do jeito que vem com o desembargador Ricardo há tantos anos. A proposta de Vossa Excelência Ela é prejudicial ao julgamento. é, na verdade, a manutenção do próprio regimento interno, sem prejuízo da sua análise. E só para concluir, Excelência, se for possível, é justamente esse aspecto. Hoje nós temos, inclusive, uma composição nova, nós temos um novo desembargador, que me entregou, eu fiquei muito satisfeito, da segunda edição de sua obra, Comentários à Constituição do Estado de Roraima, ou seja, é um especialista, inclusive, na área regimental normativa. E abusando já da sua contribuição, desembargador Érico, o que eu gostaria de sugerir? Duas coisas. Que essa análise normativa, nos 30 dias, fosse feita por Vossa Excelência, com a participação da presidência, não é? Nós temos o material humano que possa também lhe auxiliar. Mas também que nós possamos fazer, quem sabe até o final do ano, a alteração regimental, a revisão do regimento interno, e se todos estiverem de acordo, cuja relatoria seria sua, até por ser especialista. Eu sei que Vossa Excelência ingressa agora com muito gás e acho que, de fato, seria possível. Se não há, assim, nenhuma objeção, nós poderíamos, então, adiar esse julgamento aqui, na forma proposta pelo desembargador Almiro, e, quem sabe, ao final dos 30 dias, trazer essa alteração normativa com a prejudicialidade do próprio julgamento. Estão todos de acordo? Desembargador Ricardo, tem alguma objeção? Não, mas hoje a gente Não, já hoje define nós que- adiaríamos esse julgamento, manteríamos o entendimento da distribuição ao mais antigo, qual é o voto de Vossa Excelência, manteríamos o entendimento, até porque não haveria outro, e em 30 dias haveria a propositura de uma emenda regimental em relação a esta matéria, sem prejuízo de, até o final do ano, termos uma revisão contextual do regimento interno, mediante publicação regular e discussão entre os membros. Sim, mas não sei se eu não captei, Pois não. mas o de hoje a gente vai decidir quem é que vai fazer revisão nesta apelação criminal. Que seria a aplicação do regimento interno com a figura do mais antigo, não é? Não é? Nessa aí eu já estou Não. atuando, desembargador Ricardo. Não tem mais necessidade, eu já sou Pois é. o revisor nessa aí. Não, mas aí Vossa Excelência acabou não revisando, suscitou justamente a... Não, revisei. Então, Neste não, foi um outro. Não, então pode mandar para mim que eu reviso. A intenção não posso foi abrir essa, aqui. não. Deixa eu ver aqui a apelação criminal, qual é o número, né? Então, realmente, eu estou ficando meio... É porque teve um outro que Vossa Excelência revisou. Mas eu disse naquele em todos os São demais eu dois. continuaria. Só para facilitar. Vamos olhar a apelação. Não, só para facilitar, então, a revisão passa a ser do desembargador Almiro na qualidade de mais antigo, já existe o compromisso. E nós fazemos, então, a reanálise daqui a 30 dias. Deixa eu abrir aqui o SEI, porque tem a apelação criminal. Porque naquele que eu decidi, eu digo, neste em todos É que teve dois. Não, o que aconteceu? É porque eu tive que deliberar isso, porque eu sou o presidente da Câmara, em uma circunstância e o outro como relator. O que aconteceu? Teve um primeiro, Vossa Excelência revisou, efetivamente. Aí o que aconteceu? Vossa Excelência tirou aquela licença, né? Questão daquela cirurgia. Foi para o desembargador Elaine. Aí ela citou, quer dizer, devolveu
Não, devolveu em virtude com a sugestão ou que sorteasse... Vossa Excelência mandou para mim. Não, é só... Aí, com a sugestão ou que sorteasse algum membro da Câmara Civil ou que convocasse um juiz. Aí voltou. Aí o que eu despachei? Essa manifestação de desembargador Elaine, não houve a revisão, porque foi devolvido com essa questão. Aí o que eu disse? Mas já houve revisão, porque o desembargador Almiro já tinha revisado antes, e aí ele retornou. Eu simplesmente incluí em pauta, porque já tinha revisão. Para que eu ia mandar de novo para nova revisão? Salvo engano, foi assim, eu recebi, eu Esse recebi era o outro, questionamento, né? aí o que eu fiz? Porque, veja bem, aí o que tinha até então? Vossa Excelência mandou para normalmente, como mandaram sempre, foi para a desembargadora Elaine, suscitou essa questão, voltou para Vossa Excelência. Vossa Excelência meio que decidiu, dizendo que entendia que era assim, aí foi para mim, aí eu entendi que, como ela suscitou, e Vossa Excelência também, não é decisão nem dela, nem poderia ser sua, na minha concepção. E aí eu pedi que fosse para o pleno para citar. E aí eu disse que, sem prejuízo, para não prejudicar a Câmara Criminal, eu continuaria atuando como revisor, como revisor, exatamente. É porque eu acho que teve, esse que eu falei foi outro. Mas vamos olhar aqui a apelação, porque é melhor, assim, porque a gente vê se houve, se não houve revisão, né? Aí a gente olha aqui... Deixa eu ver. Não, mas acho... Deixa eu ver. Então, a primeira... São 3, né, eu acho. Mas vou olhar de uma por uma. Então, vamos ver a primeira apelação criminal. Impedimento do desembargador Gesso. Aí, em seguida. Justamente por isso, né? Então, relatório... Doutor Esdras, é o relatório, a revisão. Aí, vamos ver o próximo que aconteceu. Bardô Leonardo se deu por... foi na sessão. Ele... Certidão, retirado de pauta. Aí, foi para o desembargador Elaine, porque ele se declarou na sessão. Porque conhecia a parte. Conhecia não, sentiu a vontade. Aí, aí a revisão do desembargador Elaine com essa questão. Aí o que aconteceu em seguida? Aí o que o doutor Esdras fez? Ele, em face das informações, etc., consulte a presidência desta Câmara para a designação de revisor. Aí, o que eu fiz? Aí eu fiz justamente aquele meu posicionamento, né, que etc., que não precisaria. Poderia ser alguém da Câmara Civil. Aí veio o desembargador Almiro, despacho. Autos revistos, aí a Secretaria para Inclusão em Pauta. Então, o desembargador Almiro revisou. Não, só para saber, porque são 3 que são citadas no SEI, né? Então, essa daqui já foi... Eu não me recusei nenhum, pode ter certeza absoluta. Não, exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. Não... Então, eu não preciso saber, isso aí já está resolvido. Não, tá, mas aí tem outras duas, porque é o seguinte, é bom a gente olhar de um por um, porque são 3 processos falados no SEI. Você queira me retirar da revisora. Não, é por isso que eu estou dizendo, corretamente, vai ser revisor, na minha concepção, não estou criticando, não. Excelência, mas como já foi feita a análise deste processo e houve o adiamento, vide a regra atual sem prejuízo, se Vossa Excelência permitir, porque daí nós damos sequência até pela saída do desembargador Almiro, que tem agora um exame inadiável, um exame médico. Pode ser? Porque essa questão deste processo... Não, e o voto já foi, eu acho que já foi lançado. Não, eu não creio que haja objeção. Existe alguma objeção em relação ao adiamento e à análise em 30 dias? Porque nós já damos sequência. Todos estão de acordo? Agora, no outro que está no SEI aqui, também já foi revisto. Pois é, então, melhor ainda... Estou dizendo que eu nunca me recusei. Não é recusa, é uma questão... Não, eu entendi. É uma questão técnica. Eu submeti... Não, mas eu sempre disse, eu
Embora tenha essa decisão, eu entendi o quê? Como houve um despacho da desembargadora Elaine, como houve um de Vossa Excelência, nenhum deles é conclusivo. Então, eu teria que levar essa matéria, teria que ir ao pleno, como veio hoje, para que o pleno desse o destino. Mas, enquanto isso, eu escrevi lá, tem algum lugar que você vai achar. Enquanto isso, eu continuo normalmente revisando, foi o que eu disse. Então entendi. Aqui no SEI, Isso. o no SEI, os dois que houve citação já foram revisados. Então, vamos dizer, no caso concreto, Já está resolvido. já está resolvido. Acho que eu pensei que estava... E se tivesse 20, 30, 50, eu teria avisado todos. Perfeito. Então, eu proclamo o resultado. O processo tem seu julgamento, o procedimento tem seu julgamento adiado em 30 dias com a apresentação de proposta pelo eminente desembargador Érico Linhares. Eu solicito aqui uma pequena inversão de pauta para análise do item 5.7, até para contar com a presença do desembargador Almiro Padilha, que diz respeito ao procedimento administrativo 000879, dígito 81, que tem sua origem na Secretaria de Gestão Estratégica, e o assunto é a escolha dos novos membros do Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau. Então, nós iríamos fazer uma votação eletrônica, mas eu creio que nós temos um problema com relação à internet, e foram distribuídas as cédulas que concernem a eleição do servidor, que tem um nome único, e em relação ao magistrado, a escolha deve ser feita primeiro para o titular e, na sequência, a suplência. Naturalmente, que escolhido o titular, aquele que não alcançou a votação para titular, ele pode ser o suplente. Eu peço, então, a gentileza de iniciarmos a votação em relação, primeiro, ao servidor. Está funcionando? Ajude aqui, por favor. Não, Excelência, como a internet estava ruim, eu acho que foram distribuídas algumas cédulas aqui. Estão em cima, né? É só assinalar no lado. É porque o servidor é só um candidato, é candidato único. Então, seria sim ou não. Muito bem. É para escrever sim? Para facilitar, uma cédula só, eu gostaria da gentileza do servidor S ou N, sim ou não, e do magistrado, aquele que desejar votar no doutor Air ou no doutor Guilherme como titular, botar o T, e no candidato suplente, botar o S. Nós já temos aqui a apuração, mesmo porque foi bem rápida. Eu solicito de sua senhoria secretária a leitura e a proclamação aqui dos votos, por favor. Chapa servidor, unânime Frederico Júnior Pereira Evangelista. Chapa magistrado, titular, juiz Air Mari Júnior, suplente Guilherme Versani Guzmão Fonseca. Muito bem, então, proclamado o resultado, foi feita, então, a escolha na forma proposta no procedimento de origem da Secretaria. Senhor presidente, eu só lembrei agora, só para destacar, o juiz Air, fazer justiça, Vossa Excelência lá e desembargador Tânia me designaram lá para a missão de, nem lembro se é supervisor, coordenador, não tem não. O título eu sei que é lindo, mas o salário que é bom nada, né? Para lá dos juizados especiais, e aí, então, convidamos os juízes e o desembargador, o doutor Air, aceitou ser o diretor lá dos juizados. E está fazendo
um belo trabalho, né? Tomando iniciativas, realmente está mudando lá. Né? Então, e agora acho que nada mais justo do que ser ele o escolhido. Então, eu só queria registrar essa atuação dele nessa coordenação lá dos juizados, que é uma missão difícil, a gente sabe disso, né? Mas ele está fazendo um belo trabalho lá. E minha função se resume a não atrapalhá-lo. Tá muito bem. Modéstia de Vossa Excelência e comungando também do registro elogioso ao doutor Air, que é muito identificado com juizados especiais e também um juiz muito tecnológico. Ele é um juiz muito tecnológico, registrado, eu agradeço. Nós temos outros procedimentos em pauta e deixa eu só verificar aqui. Na sequência, eu creio que o item 5.2 fica adiado, tem que fazer uns ajustes. O item 5.3. Senhor presidente, eu posso me retirar, presidente? Sentiremos imensamente a sua falta aqui na sessão e agradecendo a sua presença. O senhor sabe que é de coração. Não, licença. Obrigado. A todos. Não temos ninguém em casa hoje, né? Todo mundo aqui. Sim. Saúde. Tranquilo que não é aquele terrível. Na próxima. Eu solicito então pregão, por favor. Item 5.3. Procedimento administrativo CI número 20.3456, 2021, 8.23.8000. Origem, CNJ, resolução número 253, 2018. Assunto, minuta de resolução, instituição da política institucional de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Relator, desembargador-presidente. Como foi dito em pregão, diz respeito ao acompanhamento e alinhamento à Resolução CNJ 253/2018 e concerne a política institucional de atenção e apoio às vítimas de crimes e atos infracionais no âmbito do Poder Judiciário. É um procedimento que teve sua origem regular, que tramitou também de maneira regular, submeteu-se às comissões, inclusive a Comissão de Legislação e Jurisprudência, houve encaminhamento prévio aos senhores e às senhoras, e o objetivo é justamente dar corpo a essa política tão importante. Então, eu submeto a análise para fins de discussão e votação. Eu creio que não há nenhuma divergência, eu proclamo o resultado, então, aprovada na forma indicada. Solicito a gentileza do pregão do próximo item do processo. Item 5.4. Procedimento administrativo CI número 111.43.60, 2022, 823, 8.000. Origem, juiz coordenador da Unidade de Justiça Restaurativa. Assunto, minuta de resolução. Proposta de instituição dos Centros da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Relator, desembargador-presidente. Também, excelências, o objetivo é o alinhamento à política institucional do Conselho Nacional de Justiça, tem sua origem lá na Resolução 225/2016, o estabelecimento desses centros de justiça restaurativa adotam essa política, que é de natureza nacional, e eu submeto mais uma vez a análise de Vossas Excelências. E não havendo objeção, declaro aprovada a minuta apresentada. Solicito o pregão do próximo item, por favor. Item 5.5. Procedimento administrativo CI número 11.665.87, 2022, 823, 8.000. Origem, juiz coordenador da Unidade de Justiça Restaurativa. Assunto, minuta de resolução. Institui o órgão central de macrogestão da Justiça Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Relator, desembargador-presidente. Também aqui se trata da Justiça Restaurativa, se dá mais corpo esta unidade com o objetivo da criação do órgão central de macrogestão, se alinha perfeitamente à política do Conselho Nacional de Justiça e eu submeto a análise de Vossas Excelências. E não havendo divergência, proclamo o resultado, aprovada a minuta indicada. Pois não, eu solicito o pregão do próximo item, por favor. Item 5.6. Desculpa, item 5.6. Procedimento administrativo CI número 0012.199.31, 2022, 823, 8.000. Origem, presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional. Assunto, minuta de resolução. Proposta de alteração da Resolução Tribunal Pleno 30/2022. Plano de formação e especialização de agentes de segurança do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Relator, desembargador-presidente.
A segurança institucional é uma matéria que toca a todos nós, não só os magistrados, os servidores, mas também como todos aqueles que frequentam os ambientes jurídicos, o público forense e as partes também. E o objetivo é sempre de especialização dessa temática que é tão importante. A prevenção tem se revelado como a melhor forma, o Núcleo de Segurança Institucional tem feito sempre um belo trabalho e o objetivo é justamente essa especialização. O procedimento teve uma tramitação absolutamente ordinária, regular, contou com pareceres favoráveis dos órgãos técnicos, inclusive da Comissão de Legislação e Jurisprudência. Submeteu-se também a minuta com antecedência a cada um dos membros deste tribunal e eu solicito a especial gentileza, então, da análise desta minuta, que dá mais corpo também a esse setor de competência tão preciosa. E não havendo divergência, eu proclamo o resultado aprovada a minuta indicada. Solicito a gentileza do próximo item. Item 5.8. Procedimento administrativo CI número 15, 799-60, 2022, 823-8000. Origem, Secretaria-Geral. Assunto, alteração da Resolução Tribunal Pleno 18/2004, que regulamenta a concessão de plano de assistência à saúde no âmbito do Poder Judiciário. Relator, desembargador-presidente. Aqui também, Excelências, o objetivo é aperfeiçoar a nossa normativa. Naturalmente, a questão relativa à saúde é muito importante, e o objetivo da alteração é dar mais possibilidade à própria administração na análise de planos de saúde. Nós verificamos que a situação do nosso Estado, ela inspira cuidados, cuidados inclusive e sobretudo em relação à saúde, e segue a dinâmica do Conselho Nacional de Justiça. Na verdade, a alteração proposta, que é muito pontual, segue a orientação normativa, se alinha às propostas do Conselho Nacional de Justiça, e eu submeto a análise de Vossas Excelências. E não havendo divergência, eu proclamo o resultado aprovada à unanimidade. Temos mais um procedimento? Então, vamos lá. Item 6, ad referendo. 6.1, procedimento administrativo CI número 19, 580-27, 2021, 823-8000. Origem, gabinete do juiz auxiliar. Assunto, referendar a portaria 783, publicada no Diário da Justiça Eletrônica 7205, de 8 de agosto, sobre diretrizes e procedimentos à transferência e recambiamento de pessoas presas. Relator, desembargador-presidente. Excelências, aqui também é um referendo em razão do período que era muito curto e a necessidade de observância das regras até para a pontuação no selo CNJ de qualidade. Não é uma novidade, o recambiamento de presos tem uma normativa toda expressa, toda muito segura, que é ditada pelo Conselho Nacional de Justiça, e tem sido muito assim visível a preocupação dos tribunais, inclusive a preocupação deste tribunal, em perfeito alinhamento às políticas do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa normativa atende amplamente, aperfeiçoa as regras, e eu submeto a análise de Vossas Excelências. E não havendo divergência, eu proclamo o resultado aprovada à unanimidade. Temos mais alguns processos? Não? Então, fica franqueada a palavra para a comunicação e assuntos administrativos. Eu também registro mais uma vez a alegria em ter a doutora Cleonice conosco. Até eu brinquei com ela, falei, doutora Cleonice, essa discussão aqui normativa foi em sua homenagem. Ela falou assim, eu poderia ser homenageada de outra forma. É brincadeira, viu, doutora Cleonice? É sempre uma alegria tê-la conosco, uma amiga querida, traz um sorriso maravilhoso, conhecimento, sempre acrescenta muito às sessões, honrado e alegre em vê-la conosco na sessão. Nos processos, vejo sempre. Presencialmente aqui, é uma alegria tê-la conosco. Registrar, nossa toda, registrar também com satisfação, mais uma vez, a presença do desembargador Eric. O desembargador Eric vai ser bastante acionado. Já tem atribuições aí que foram dadas, mas é assim mesmo, não é? Cumprimentar as pessoas que nos assistem, que nos prestigiam, os acadêmicos da Faculdade Catedral, venham sempre, eu acho que é bem importante, para nós e para os senhores e para as senhoras, o comparecimento. E destacar também uma ação importante do tribunal, em especial do seu núcleo de comunicação e institucional, do seu núcleo.
Recentemente, mais precisamente, na data de agosto, agora no dia 5 de agosto, nós tivemos a satisfação de sermos premiados com um Prêmio Nacional de Comunicação. Foi o Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2022, que é promovido pelo Congresso Brasileiro de Comunicação e Justiça. Ao todo, foram 301 projetos inscritos de todo o país, de todos os tribunais, de diversos órgãos de justiça. E o nosso NUCRE sagrou-se vice-campeão, tendo como primeiro classificado o Superior Tribunal de Justiça, o segundo lugar, o Tribunal de Justiça de Roraima, com o projeto Justiça Cidadã, Povo Indígena Aimiri Atuari, com uma média dos jurados de pontuação de 9,70. Então, vem assim como foi bem rigoroso. E é a primeira vez que o Tribunal de Justiça ganha um prêmio dessa monta, é fruto do investimento que se faz a várias administrações no seu núcleo de comunicação social. Então, aqui eu externo os meus cumprimentos ao tribunal como um todo, mas em especial ao núcleo. Tem até aqui o seu Diniz, que faz o registro, não é? Que tem sob sua responsabilidade, sob sua chefia, a jornalista Débora, não é? Que é filha de um desembargador aposentado nosso, o que nos causa mais alegria ainda, e que, por sua competência, perdão, e de sua equipe, conseguiram esse prêmio que é de relevo nacional. Então, os cumprimentos também são registrados ao Núcleo de Comunicação. O senhor me permite, senhor presidente? Ah, perfeito. A doutora Michele me lembra aqui ao servidor Marcelo, também, que está conosco aqui, que também é do Núcleo, não é? O meu registro também é elogioso, não é, pela participação decisiva. E a Débora, que está quietinha ali, agora que eu vi, Débora já tinha feito o registro e faço agora também, né, pelo sucesso. Agradeço muito a presença dos senhores e das senhoras. Pois não? Desembargador Elaine, perdão. Imagina. Perdão. Por favor. É que enquanto Vossa Excelência falava, me veio a lembrança, uma lembrança. Eu vou fazer a meia-culpa. Perdão, posso também fazer um aditivo? Senhora, que é de um evento que é imperdível. É a segunda vez que eu cometo essa gafe. Recentemente eu deixei de fazê-la. Ela me lembrou aqui, a desembargadora Elaine, você não fez referência ao evento jurídico. A EJUR promove na sexta-feira, e a desembargadora Elaine vai falar mais a respeito, um evento com o professor e ministro Sérgio Cuquina. Por favor, desembargadora. Era isso. Não só Vossa Excelência viu que, óbvio, a gente aqui ao vivo e a cores faz parte, né, que a gente se esqueça. Hoje também quase passa despercebido por mim. Então, na sexta-feira, aproveito a oportunidade de termos esse alcance, né, via YouTube aqui, de convidar a todos e a todas, magistrados, servidores, colaboradores, público em geral, para prestigiarem o ministro Sérgio Cuquina, que estará presente aqui no Fórum Advogado Sobral Pinto, conosco, para conversar, um bate-papo onde ele vem nos falar sobre o STJ no sistema de justiça, uma oportunidade ímpar, principalmente aos estudantes de Direito. Já aproveito e peço que divulguem, que multipliquem essa informação. E para nós, né, que voltamos a ter essa alegria de contar com a presença dessas personalidades em nosso meio. O professor Sérgio Cuquina, além de ministro do STJ, um excelente jurista, também, que eu saiba, nos bastidores, foi professor do nosso presidente, desembargador Cristóvão Sutter. Então, não só para nós, Escola do Poder Judiciário, como para o nosso presidente, acredito que seja um evento auspicioso, um momento ímpar, e fica, então, o meu convite, que os senhores prestigiem essa autoridade tão expressiva no âmbito jurídico. Doutora Cleonice, por gentileza, convoque os procuradores, promotores e servidores da casa para que a gente esteja lá, então, na sexta-feira. E o site da escola está à disposição de todos, a divulgação do NUCRE, já aproveitando também para estender os meus parabéns. Mais do que um reconhecimento do trabalho de vocês, digamos assim, um incentivo para continuarem cada vez melhor, não é?
Eu tenho certeza que o NUCRE fará a divulgação também do evento. Muito obrigada, senhor presidente. Registrado o evento e registrado também as ações da Escola Judiciária, que têm sido muito grandes, muito amplas, muito capilares, de um exercício brilhante à frente por parte de sua diretora, Sua Excelência a desembargadora Elaine Bianchi, que eu rendo também aqui os meus elogios e o meu agradecimento. Creio que não temos mais assuntos administrativos. Eu agradeço em demasia a presença de Vossas Excelências e espero contar com a presença na próxima sessão ordinária. Paz e bem, obrigado. Até mais. Justiça e cidadania para todos. Essa é a missão do Poder Judiciário de Roraima. Mas como cumprimos essa missão? Você vai saber agora. Apresentaremos aqui alguns dos projetos e programas que o Tribunal de Justiça de Roraima vem desenvolvendo nesta gestão. Começamos com o programa Justiça Cidadã, o maior programa de interiorização da justiça da história do Estado. O Justiça Cidadã está disponibilizando postos avançados de atendimento do Judiciário não só a todos os municípios de Roraima, mas em comunidades distantes, garantindo à população roraimense o acesso à justiça e cidadania. Desde o início do programa, 7 postos avançados de atendimento já foram inaugurados nos municípios de Iracema, Normandia, Uiramutã, Amajari, Caroebe, São João da Baliza e na comunidade indígena Waimiri-Troari, realçando a importância do interior. Bom para o Tribunal de Justiça, que alcança as pessoas que realmente precisam da justiça. Bom para a Prefeitura de Normandia, que tem uma despesa diminuída com relação ao deslocamento dessas pessoas e principalmente bom para a ponta, para aquelas pessoas que realmente precisam da justiça, porque terão menores despesas para chegar ao judiciário. E agora, tendo esse posto aqui, com certeza vai facilitar a vida de muita gente, de muitos profissionais que muitas das vezes tinham que se dirigir até Pacaraima para resolver algumas demandas. Com certeza a gente vai facilitar, né, a vida de todos nós. O programa Justiça Cidadã abre portas para a garantia de direitos fundamentais, inclusive das pessoas que vivem em áreas mais distantes e de difícil acesso no Estado, como o povo Waimiri-Troari. Comunidade que recebeu o primeiro posto avançado de atendimento judiciário em terra indígena do Brasil, que em menos de um ano já atendeu mais de 25% dos integrantes da comunidade. Isso é muito bom para nós também, né? Para vocês também. Por isso que eu quero agradecer por tudo que está aqui dentro da terra indígena, né? Que vai acontecer e vai melhorar a vida do Waimiri-Troari. E isso significa cidadania, né? É a porta de entrada desse povo, um povo maravilhoso, um povo especial, que é o povo Waimiri-Troari, a direitos, né? A porta de entrada à cidadania, que significa direito, né? Acesso a direitos fundamentais. Até o final deste ano, devem ser instalados os postos de atendimento nos municípios do Cantá e na comunidade ribeirinha de Santa Maria do Boiaçu, levando justiça e cidadania a toda a população, notabilizando o estado de Roraima como o primeiro do Brasil a contar com atendimento fixo do Poder Judiciário em todos os seus municípios. O Tribunal de Justiça de Roraima, em sintonia com os anseios da sociedade, inovou ao lançar o programa Residência Judicial, que além de oferecer pós-graduação, possibilita aos jovens bacharéis e bacharelas de direito a oportunidade de atuar na prática judicante como residentes judiciais. Uma importante ferramenta social e de engajamento que garante aos bacharéis em direito a realização de atividades práticas, sendo acompanhados por magistrados tutores, vivenciando e praticando as atividades da rotina judicante e recebendo mensalmente uma bolsa de estudos.
tempo, aproveitem a oportunidade, estudem e sejam bem-vindos aí ao nosso tribunal também. Outra marca registrada do Tribunal de Justiça é a aproximação cada vez maior da população. Para tanto, foi implantado o programa Fale com o Presidente, que possibilita aos cidadãos e cidadãs roraimenses um encontro pessoal com o presidente do Tribunal de Justiça, levando suas dúvidas, sugestões, anseios, queixas e elogios, contribuindo decisivamente para o aprimoramento e humanização da justiça. Garantir a qualidade de vida de todos os profissionais. Com esse objetivo, foi criado o Centro Médico e de Qualidade de Vida do Poder Judiciário, que oferece a magistrados, magistradas, servidores e servidoras atendimentos médicos, psicológicos, terapêuticos e funcionais, além de atividades físicas e de meditação, atendendo diariamente mais de 300 profissionais. Já o programa Primeiros Passos, pioneiro na justiça brasileira, valoriza o desenvolvimento de filhas e filhos dos profissionais do Poder Judiciário na fase mais importante da vida, que é a primeiríssima infância, impulsionando, por meio de palestras, oficinas e atividades em grupo, a formação de vínculos afetivos entre a criança e a família desde a gestação, garantindo o incremento da parentalidade responsável. Por meio do programa Primeiros Passos, além do acompanhamento técnico especializado, o Tribunal de Justiça de Roraima proporciona às mães servidoras e magistradas, após o período de 6 meses de licença maternidade, a permanência em casa por mais 6 meses com os filhos, trabalhando em home office, garantindo a unidade familiar no primeiro ano de vida dos jovens cidadãos, contribuindo sobremaneira para o maior contato e convivência das mães e pais com os filhos. Dinâmica essencial na primeiríssima infância. Foi de uma sensibilidade muito grande do tribunal oferecer esse programa para os seus servidores. Então, tanto para mim, que sou mãe de primeira viagem, quanto para pais mais experientes, é uma experiência fundamental no desenvolvimento dessas crianças. E as iniciativas de cuidado e proteção se estendem a outro bem precioso, a natureza. Em plena Amazônia, o Tribunal de Justiça de Roraima se destaca ao substituir o sistema de energia elétrica tradicional para a matriz solar em todos os prédios da capital e do interior. A primeira unidade do Poder Judiciário de Roraima a contar com energia solar, localizada no município de Mucajaí, já foi inaugurada no dia 28 de julho de 2022. Até o final deste ano, todas as unidades judiciais e administrativas do Tribunal de Justiça de Roraima deverão contar com energia 100% limpa e renovável. Além de se consolidar na posição de tribunal mais ecológico do Brasil, a nova matriz energética solar deve reduzir 7,53 toneladas por dia de dióxido de carbono devido à geração de energia solar, o que traduz uma grande economia mensal aos cofres públicos. Recursos que serão revestidos em benefícios à sociedade roraimense, que poderá contar ainda mais com a presença da Justiça, garantindo o exercício da efetiva cidadania. Com todas essas ações e programas, fruto da participação e dedicação de centenas de homens e mulheres que dedicam suas vidas ao bem comum, o Tribunal de Justiça de Roraima conquistou o selo Diamante, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, destacando-se nacionalmente como primeiro lugar no eixo produtividade, melhor índice de conciliação da Justiça Estadual, menor tempo de tramitação de processos dos tribunais estaduais, menor tempo médio para a concessão das medidas protetivas de urgência e excelência no índice de governança, tecnologia da informação e certificação ISO. Inúmeras foram as realizações e conquistas. Com a união de todos, iremos muito mais longe,
garantindo justiça e cidadania a toda a população de Roraima.